vou abrir esse bloco respondendo a um telespectador que mandou uma mensagem por WhatsApp, não é isso, Gustavo? Isso. Dizendo que criticando, na verdade, como que a gente abre um debate sobre esse tema sem ouvir o contraditório. Só para esclarecer, essa pessoa não deixou o nome, a nossa intenção aqui não é fazer um debate sobre quem é a favor ou contra os gays, a homossexualidade. Nossa intenção é falar da violência, essa situação de preconceito que gera a violência. E para a gente falar sobre esse tema, nós trouxemos pessoas realmente envolvidas no assunto, que é o Léo Mendes, que é radialista e também do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, a Cíntia Barcelos, que é advogada e da Comissão de Direitos Homoafetivos, e o Adson Gama, que é o psicólogo que veio tentar entender junto com a gente, né, o que tem por trás de cada uma dessas ações. Mas antes da gente continuar o nosso debate, eu quero dizer, reforçar uma questão que já foi colocada aqui, que o Brasil é o país mais perigoso para os gays. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a cada 28 horas uma pessoa é morta no Brasil por causa da sua orientação sexual. Vamos ver o que as pessoas nas ruas pensam sobre esse assunto. No dia 12 de junho, um atentado matou 50 pessoas em Orlando, nos Estados Unidos. O ataque aconteceu na boate Pussy, frequentada por homossexuais, o que fez reacender o debate sobre a homofobia em todo o mundo. O Sobre Todas as Coisas veio às ruas para saber o que o goianiense pensa sobre a violência contra gays no país. Tem preconceito em qualquer lugar, em escola, em ônibus, até mesmo na rua. Uma pessoa homossexual, a pessoa percebe o jeito que ela anda e tal. Daí já olha, fica fofocando, essas coisas. O preconceito, ele existe e está aí para todos que tiver um pingo de senso crítico ver que acontece em várias esferas de nossa cidade. Preconceito existe, sim. Ainda existe muito preconceito, sabe? Eu acho que não é só de um lado, não. Acho que dos dois lados também. Você sofre preconceito? Com certeza, todo dia. Assim, mesmo que você seja amigo de às vezes tem umas brincadeiras que a gente não gosta, às vezes há umas perguntas demais e a gente, de alguma forma, a gente sofre. Você conheceu alguém que já sofreu violência por causa de ser gay? Já, na minha família mesmo, porque uma ex-tia minha, ela tem filho, já foi casada e hoje ela é casada com lésbica. E assim, a aceitação não foi fácil, então com os filhos, né, porque eles acharam que ela foi errada. Cada um tem a vida que quer. A gente não pode interferir na vida de ninguém. Quando você tem o preconceito, você já puxou o gatilho do mesmo jeito. Então, nós vimos aí vários exemplos, né? Várias pessoas reconhecendo que existe o preconceito, que precisa ser combatido, mas que forma? Assim, a gente vê que houve um avanço na televisão brasileira de discutir os assuntos, de colocar em pauta, mas ao mesmo tempo, quando a TV perde audiência, é criticada, aí acaba recuando nesse sentido, né? De não mais, vamos agora diminuir, amenizar um pouco o discurso, não vamos falar tanto desse assunto. Como que vocês veem isso, gente? Primeiro, eu entendo que o primeiro passo para a gente vencer a violência é reconhecer que ela existe. É o que o programa está fazendo e que todo mundo que deu a entrevista aí falou que existe sim a violência. Segundo, reconhecer quem é o culpado pela violência. Né? A pessoa que ligou aqui está querendo culpabilizar quem sofre a violência pela violência. Como a gente dizer que a menina foi estuprada porque ela estava na rua, porque ela estava de saia, porque ela estava sorrindo, porque ela estava numa festa, como se a mulher fosse responsável pelo estupro, como se o LGBT fosse responsável pela violência que sofre. A vítima seria responsável pelo crime, né? Então, assim, quando se discute esse tema aqui num programa como esse, o intuito é que no final as pessoas façam a reflexão, pode até dizer assim, eu não gostaria de ser gay, eu não gostaria de ser lésbica, eu não gostaria de ser trans, mas eu respeito. Eu vou estar num ambiente com a pessoa, eu preciso respeitar. E aí, como a Cíntia disse, antes da lei CAO, que é a primeira lei contra o racismo, eu vivenciei isso e algumas pessoas aqui, quem está nos assistindo, vivenciou. Você entrava no elevador, tinha elevador para branco e para negro. E ninguém podia, numa delegacia, dizer que aquilo era um absurdo. E tinha pessoas que diziam assim, mas está correto.
As pessoas são brancas, elas têm que entrar aqui. Os negros, os funcionários, têm que entrar nesse elevador. Minha filha não pode estudar com um menino negro na escola. Ou um padre virava e dizia, eu não vou casar alguém que é negro com uma branca na minha igreja, porque a minha igreja é uma igreja de família. Isso aconteceu há pouco tempo no Brasil. Foi preciso de uma lei para as pessoas mudarem a cultura delas e temerem praticar a violência. Então, como você não tem uma lei no país que proíbe as pessoas de ser LGBT-fóbica, as pessoas, como esse médico virou, a primeira intenção dele foi passar num bar, como acontece com vários goianos, homens, acha porque uma mulher está sozinha numa mesa, ela está receptiva a receber cantada e ela é obrigada a sair com aquele cara. E ela disse, não, não quero. Né? Primeiro o machismo. Quando ele percebeu que ele havia sido recusado, não só por uma mulher, mas uma mulher lésbica que tinha uma outra companheira, aí surgiu a violência LGBT-fóbica. Isso é uma aberração, os gays precisam morrer, esse povo não precisava existir, vocês precisam casar, vocês precisam ter filho. Então, além do machismo, ainda floresceu nele a atitude de preconceito. Quer dizer, ele poderia dizer o seguinte, olha, tudo bem, vocês são lésbicas, fica na de vocês. Eu vou ali sentar e beber minha cerveja, procurar alguém, respeitar o ambiente, respeitar as pessoas, é isso que as pessoas querem. Né? As pessoas não estão pedindo aqui para que as pessoas, a partir de hoje, virem gays ou virem lésbicas. E mais do que isso, a LGBTfobia, a homofobia, ela não atinge só os LGBTs, ela atinge também heterossexuais. Por exemplo, se alguma pessoa que é heterossexual, só pelo fato de ser um homem que está do lado de um gay, as pessoas já vão falar, lá, ó, é gay, está andando com gay. Ou uma lésbica. Teve o caso do pai e do filho, né, que estavam abraçados, e do pai né? de um gay, e de uma mãe de gay. O sofrimento que não é, o que não deve levar de sofrimento em todos os lugares que vai, as pessoas começam a criminalizar esse pai, a culpa é sua. Você não deu criação para seus filhos. Olha aí a pouca vergonha lá na sua casa, como é que é. Então, esse sentimento, esse sofrimento, não é um sofrimento que só a comunidade LGBT tem. Também a comunidade ao redor das pessoas. Eu sou amigo da Suzete há mais de alguns anos. Não vou falar para a gente não entregar, mas desde a universidade. Então, ela sofre comigo quando ela vê uma violência comigo, que afeta ela também, porque ela me conhece, ela sabe que eu sou uma pessoa do bem, que fez jornalismo com ela, que trabalho, que produzo, que não cometo nenhum crime, nenhum ato, e que quando as pessoas me agridem, agride ela também, porque ela fica sem entender por que estão agredindo uma pessoa que eu conheço e que é do bem e que não fez absolutamente nada. Paga imposto como qualquer outro cidadão. Pago imposto, sou uma pessoa direito, que né? Casei e não afetei o casamento de ninguém. Quando eu casei, foi o primeiro casamento, falaram, agora vai acabar a família, agora vão acabar as famílias do Brasil. Não acabou. Já são 6 anos, acabou alguma família? Meu casamento não afetou a vida de ninguém. Agora, eu sou feliz, a minha família é feliz, meus amigos são felizes e a outra pessoa deve ser feliz com o casamento dela. Watson, eu vejo assim que às vezes falta muito conhecimento das pessoas, né? As pessoas, muita gente pensa que a homossexualidade é uma opção, né? E não seria uma orientação, né? Escolhe-se ser daquela forma. Será que é bem assim? Olha, vou só puxar um pouco o que o Léo disse. Eu acho que a discussão nossa está pautada no limite e no respeito, né? Não é na orientação sexual da pessoa, é na violência. O que aconteceu foi isso. Foi uma violência contra um ser humano. E aqui a gente está discutindo isso, né? Então a gente está discutindo para ninguém tornar-se gays, nem lésbica, nem, né? A gente está discutindo isso. E, na verdade, a discussão é o seguinte, ninguém faz opção. Você não chega ali com 15 anos para poder dizer, olha, agora eu vou ser hétero, agora eu vou ser homo, vou ser bi, né? Você já é, né? Então a pessoa já é. Agora, ela sofre, principalmente na primeira, na segunda infância, na adolescência, até ela aceitar ela como ela é. Né? Então imagine, por exemplo, uma transsex, né? O sofrimento de uma pessoa que nasce, né, num corpo que ela não se identifica, né? O homossexual, que as pessoas falam porque tem um desejo do mesmo sexo, que vai ser homem ou vai ser mulher, né? Essa briga toda que está ali. Então o indivíduo, ele não opta, né, lá com seus 15 anos, 16 anos, em ser gay e ser bi, etc. O indivíduo, ele vai se orientando
através da sua história. Então, tem componentes genéticos, isso está sendo provado, 25% ainda não tem, mas é o organismo, o sujeito, que ele vai se orientando na vida, e aí ele vai tendo a sua identidade sexual. Que o desejo não está linkado ao próprio gênero, né? Depois da ressignificação sexual da transex, vou complicar aqui um pouco, mas vou tentar, né? Então, tem indivíduos que fazem a ressignificação sexual que o desejo ele mantém o mesmo desejo. Por exemplo, alguém que tem características masculinas ressignifica para o sexo feminino, mas ele continua tendo desejo para o sexo feminino. Então, essa questão de gênero, ela já mudou também. E então, na verdade, é uma orientação. Tá? Watson, aí eu fico pensando o seguinte, o Léo falou aqui das pessoas que eu sou uma pessoa do bem, sou um trabalhador, né? Tem gente que se enquadra dentro dessas características que cometem esse tipo de preconceito. Como é que a gente justifica? Se a gente for falar só da questão do machismo, eu acho que a gente fica numa situação muito superficial, né? O que leva uma pessoa a cometer um ato como esse do rapaz lá de Orlando? Porque você não gostar, ou você não querer, não aceitar, você defender uma ideologia que combata isso, você pode até falar assim que é aceitável, mas você matar uma pessoa porque você não concorda com a forma como ela vive? Olha, é bem complexo essa pergunta sua, porque, na verdade, pode ser um psicopata, pode ser um psicótico em crise, né? Pode ser vários tipos de personalidades. Agora, a gente tem que fazer o histórico desse sujeito. A gente ainda não tem o histórico, né, da vida desse sujeito. Mas tem indivíduos que sofrem com a sua própria sexualidade, né? E ele tem medo de assumir isso. Então, ele mata o outro porque ele está matando isso que está dentro dele. Mas eu não quero generalizar isso aqui. Porque, às vezes, o indivíduo é levado para uma determinada religião muito ortodoxa, aquela presa, em que o seu líder religioso coloca que aquilo não é legal. Então, são várias formas de manipular esse sujeito. Agora, o sujeito que mata o outro é um sujeito que realmente ele tem que ser punido, né? É isso. Então, a gente não pode generalizar aqui. Tá? Então, são várias formas. Agora, o que a gente está falando é que essa cultura, ela deixa isso aberto. É o que as meninas estão falando aqui. Ó. Essa cultura, ela faz com que esses indivíduos que têm esse tipo de comportamento, eles realmente se apresentem e façam isso sem medo da punidade. É mais ou menos, ele tinha um medo, né, de se revelar homossexual. Ele foi criado numa religião extremamente fechada, né? E não podia se expressar, casou, tem filhos, e ouvia do pai, né, que isso não é certo, que a pessoa ia prestar conta, o homossexual ele ia prestar conta no juízo final. E aí é uma confluência de medos, de situações que aquela pessoa vive, que é difícil você analisar, mas isso veio muito à tona, né, sobre essa questão. Então ele frequentava a boate, e aí, como que explica isso? Um homossexual matando outro homossexual. Então, a própria sociedade, né, o modo com que ele foi criado, faz com que aquela violência seja de uma forma tão grande que ele mate no outro aquilo que ele não tolera em si mesmo. Cíntia, né? E por isso que eu não quero generalizar, porque tem hétero que mata. Você está entendendo? Assim, e não foi constatado, que ele teve alguma relação sexual com algum gay. Ele frequentou durante um ano um aplicativo que existe gays, ele foi até a boate e nenhum dos gays que até agora foram investigados pela polícia disseram que ele chegou a sequer trocar um beijo com outro homem. Então ele assim, né? É como aquele caso do rapaz que matou várias mulheres aqui em Goiânia. Ele saía predestinado a matar mulheres. Então esse cara saiu
ele já vinha provavelmente formatando na cabeça dele processo que ele precisava exterminar. Né? E a fragilidade com que são as boates, ele falou, e é o momento de eu aparecer, tem também isso do psicótico, né? Tanto que ele ligou com a televisão e ligou também para a polícia avisando que ele estava lá dentro. Ele não cometeu o crime em silêncio, ele cometeu o crime abertamente para o mundo. E ele queria deixar uma marca da violência dele no mundo. É assim, pode ser que ele seja um homossexual em conflito interno, mas assim, até agora a constatação é de que nesse período em que ele frequentou a boate e que ele frequentou o aplicativo, parece que ele estava querendo descobrir como funcionava, como era o comportamento da comunidade, para ele poder agir com mais liberdade num país que é fortemente vigiado. Né? Watson, só um pouquinho, deixa eu chamar nosso intervalo e eu vou terminar esse bloco com uma outra questão. Da mesma forma que as pessoas, os movimentos têm o direito de defender a ideologia de gênero, as outras pessoas que não concordam também têm o direito de defender os seus pensamentos, suas ideologias, né? Só reforçando, nós estamos discutindo aqui a violência que não deve ser aceita em situação nenhuma. Voltamos daqui a pouco.